Pois bem, vamos lá então, nosso treinamento. Hoje eu quero falar com vocês sobre a psicologia das vendas. Muitas das vezes nós achamos que a gente vende para o cliente através de técnicas, ou através só de um bom produto, mas a venda em si é muito mais do que eu apresentar um produto. Na semana passada, no último treinamento, nós falamos sobre a questão de tirar pedido nas vendas, certo? E hoje eu quero falar com vocês sobre a psicologia da venda. Muitas coisas acontecem durante uma negociação com o cliente que às vezes passa desapercebido. Você acha assim, nossa, por que esse cliente não me responde? Por que esse cliente parece que não gostou de mim? Por que parece que esse cliente não vai com a minha cara? Ou algo assim. E aí a gente não entende que tem algumas coisas por detrás da venda, por detrás do atendimento, que a gente não enxerga. E eu vou pontuar alguma dessas coisas aqui para a gente poder melhorar o nosso atendimento e fazer uma venda mais, não só mais técnica, mas vamos dizer assim, psicológica. Algumas coisas que eu vou falar aqui têm muito a ver com gatilhos mentais e com neurovendas também. É um assunto muito extenso mesmo, mas hoje eu vou passar aqui algo que seja mais um resumo e depois a gente pode estender nos próximos treinamentos. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente pegar alguns tópicos. Esse instante. Ok. Muito bem. Minha tela chegou para vocês aí? Chegou. Ok, beleza. Então, é um termo, né, que se usa, a pessoa entrou na mente do cliente, ou então a pessoa entrou na minha mente através de algumas coisas, alguns gatilhos que se usam. É um termo, né, que se usa para poder falar que você foi convencido, né, você foi persuadido a tomar uma decisão que você queria, mas uma decisão que acabou te beneficiando. Primeira coisa, existe a diferença entre persuadir e manipular. Então, se você está interessado em comprar um imóvel e eu estou querendo te persuadir, eu estou querendo ajudar você a tomar uma melhor decisão. Agora, se eu quero algo que só eu vou ser beneficiado com isso, ou é um golpe ou algo assim, eu estou manipulando você e a sua mente para tomar uma decisão que vai te prejudicar. Então, primeira coisa, essa é a diferença de persuadir e manipular. Então, quando você manipula a mente de uma pessoa, você está querendo algo que você vai ser benéfico e você vai prejudicar esse cliente. E os golpistas, hoje em dia tem muito golpe, vários tipos de golpe do Pix, infinitos golpes, e os golpistas sabem o caminho para poder chegar lá no golpe. E o principal, vamos colocar os dois principais gatilhos que os golpistas utilizam para poder manipular a sua vítima é o medo e a ganância. São as duas coisas que fazem as pessoas caírem em golpe. Medo e ganância. Mas a gente está aqui falando sobre persuasão, que a gente não precisa enganar ninguém não precisa enganar nossos clientes. Então, use isso com moderação. Vamos lá. Primeira coisa, o nome do cliente. Chamar o cliente pelo nome é extremamente importante. E qual é o nome mais doce que tem? O nosso nome. Então, você pode estar no meio da multidão. Se a pessoa grita o seu nome, Guilherme, você pode ter vários Guilhermes ali, mas você já vai, opa, pera, alguém está me chamando. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma prova, tem muito tempo, acho que foi a prova do Enem, só tinha Guilherme na minha sala. E aí a pessoa que estava lá na frente, lá, administrando a prova, falou, entendido, Guilherme?
Aí todo mundo levantou a cabeça e entendido. Só tinha Guilherme na sala. Então, chamar o cliente pelo nome é extremamente importante. Já começa a gerar uma conexão. Gera uma conexão quando você chama ele pelo nome. Ele se sente valorizado. Então, começou a falar com ele, já marca o nome dele. Isso serve para uma ligação, serve para um atendimento presencial ou serve para o atendimento WhatsApp também. Então, é extremamente importante. Outra coisa, o tom de voz. Digamos que eu estou falando com o cliente, estou conversando com o cliente, chegou um lead para mim, vou fazer aqui um exemplo. Chegou um lead aqui da pessoa querendo buscar, por exemplo, pegar um apartamento financiado. Eu recebi o quê? O nome e telefone desse cliente e o imóvel que ele interessou. Eu vou ligar para ele. Eu expliquei no último treinamento que é importante a gente sempre tentar primeiro a ligação. Bom dia, dona Maria, tudo bem? Aqui é o Guilherme, eu recebi aqui o seu contato. Você está interessado em comprar um apartamento? Esse apartamento está disponível ainda. Você está querendo comprar à vista ou você está querendo financiar? Ah, financiado? Ah, tá bom. E você quer financiar pela Caixa mesmo, Minha Casa Minha Vida? Ah, sim. Você já sabe como é que funciona Minha Casa Minha Vida? Não sabe? Ah, tá. E você vai financiar sozinho ou você vai unir renda? Então, olha para você ver. Imagina um atendimento todo dessa forma. A pessoa não está te vendo, é uma ligação. Mas ela está sentindo, vamos dizer assim, uma energia baixa, uma energia negativa. A diferença. Bom dia, dona Maria, tudo bem? Ô, dona Maria, aqui é o Guilherme que está falando. Eu acabei de receber o seu contato. Eu vi aqui que você estava interessada, a senhora está interessada em um apartamento financiado, não é isso mesmo? Ah, bacana. Esse apartamento, dona Maria, a senhora está querendo financiar pelo Minha Casa Minha Vida mesmo? Ah, legal. Me explica aqui, você quer financiar sozinho ou a senhora vai unir renda? Ah, vai unir renda? Não, bacana. Eu vou te explicar como funciona o Minha Casa Minha Vida e vou te explicar mais informações desse imóvel, pode ser? Beleza, então só o tom de voz já muda, já muda. E outra coisa, aqui já é uma técnica também. Se a pessoa fala mais tranquila, você pode falar mais tranquilo, para gerar uma conexão, gerar um rapport. Eu vou falar aqui sobre o rapport. Se a pessoa conversa de uma forma mais agitada, você pode também conversar de uma forma mais agitada, mas sem perder a energia. Com isso, qual é a ideia? Que você se conecte com o cliente. Nesse primeiro momento, você não vai vender o seu produto, o seu serviço, um imóvel. Você está vendendo o quê? Você. Antes, é isso que a gente precisa entender. Antes do cliente comprar o nosso produto, antes do cliente comprar o nosso serviço, ele nos compra. Se ele não for com minha cara, pode ser um produto maravilhoso, pode ser o que ele está buscando, mas buscar comprar esse imóvel com outra pessoa. Buscar esse produto, esse serviço com outra pessoa. Acontece constantemente. Já aconteceu aqui algumas vezes de cliente que estava sendo atendido por outra imobiliária, por outro corretor, e decidiu comprar aquele imóvel, mas não quer fechar com fulano de tal. Ele quer fechar comigo, porque ele sentiu confiança, sentiu credibilidade no meu atendimento. Então, isso é comum também. Antes de querer vender o seu produto, você tem que se vender. E aí, algumas coisas são importantes para que a gente saiba fazer com que esse cliente se conecte com a gente. Existe eles fizeram uma pesquisa de uma empresa de telemarketing dos Estados Unidos, se eu não me engano, eles estavam em Nova York e atendiam em todo o país, e eles identificaram que, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, o pessoal fala mais rápido, mas é mais agitado, e outros é mais tranquilo. Se eu não me engano, é a cidade do Texas, que o pessoal fala mais agitado, mais hostil. E aí, qual que era a indicação? Quando ligasse para essa pessoa, falasse mais rápido, mais agitado, da forma que eles falam. Só de mudar, de conectar o tom de voz, a velocidade, com a mesma velocidade dos clientes, eles já tiveram um aumento de 23% das vendas. Eles não fizeram nada diferente, não mudaram o script.
que eles fizeram? Eles ajustaram a velocidade da voz com a velocidade da voz do seu cliente. Só dessa forma já gerou uma conexão maior e já aumentou os resultados. Então, o tom de voz é extremamente importante, porque isso vai passar para o cliente credibilidade, ou você vai perder sua credibilidade no tom de voz. E baseado no tom de voz, a gente tem a questão da linguagem não verbal. Vamos lá. Existe, dentro da psicologia, da neurovendas, a questão da linguagem não verbal. Existem as coisas que você fala, as coisas que nós falamos, e existe as coisas que o cliente percebe, que as pessoas percebem, através da linguagem não verbal. Uma pessoa em silêncio, ela se comunica. Uma pessoa em silêncio, ela se comunica. A forma que eu comunico, ou a forma como eu comunico, é menos importante do que eu falo. Existe uma pesquisa que é 58% que é enxergado a linguagem não verbal, e, se eu não me engano, só 7% é o que eu falo. Então, como eu falo, como eu me posiciono com esse cliente, já faz uma grande diferença no atendimento e nos meus resultados. Ah, mas o cliente não está me vendo. Tá, aí eu pego, eu deito na cadeira, esparramo, e eu vou ligar dessa mesma forma para o cliente. Ô, fulano, tudo bem e tal? O cliente não está me vendo. Ah, mas o cliente não está vendo. Mas você está transmitindo para ele, mesmo que ele não está te vendo, ele está transmitindo, vamos dizer assim, um desinteresse. E ninguém quer negociar, ninguém quer fechar negócios com uma pessoa desinteressada. Então, a linguagem não verbal, ela conta muito. Numa visita presencial, a pessoa, você marcou uma visita com o seu cliente, esse cliente chegou, os primeiros segundos, ele já vai te julgar. Nós somos assim, nós julgamos as pessoas. Se chega a pessoa, você julga ela pela forma que ela fala, pela forma que ela se veste, pelo corpo dela. Então, normalmente, nós tendemos a julgar as pessoas. Existe a primeira impressão, e nós não temos uma segunda chance de criar uma boa primeira impressão. Então, se eles falam que a primeira impressão é a que fica, eu tenho que cuidar o quê? Para que nessa primeira impressão, eu passe para o cliente credibilidade. Aí vai ser o que eu falo, como eu falo, o que eu faço e como eu me apresento, como eu estou vestido. Tudo isso vai impactar nessa primeira impressão que eu preciso gerar uma credibilidade para o meu cliente. Não adianta. Se o cliente não confia em você, ele não vai fechar com você. Quando a gente vende imóveis, por que as pessoas procuram imobiliária muitas das vezes e não direto com o proprietário? Porque ele quer segurança. O principal serviço que uma imobiliária ela presta é segurança. Não é o vender imóvel. As pessoas procuram por segurança. Elas querem saber que tem um local físico, que tem uma empresa que é fiscalizada, uma empresa que, se der algum problema, eu posso recorrer, do que eu fechar negócio ali direto e correr o risco de tomar um golpe. E muitas pessoas que fazem direto, o que acontece? Acaba tomando o golpe. E nessa primeira impressão, vamos lá, eu marquei uma visita, vou atender um cliente. Cheguei no imóvel, o cliente chegou. Primeira coisa, ele já olha para mim e já vê, deixa eu ver a aparência dessa pessoa. Então, o cliente já me julga. Da mesma forma que eu julgo também o cliente. A gente é assim. Beleza. Segundo ponto, o aperto de mão. Eu já falei sobre aperto de mão, mas deixa eu mudar aqui, é extremamente importante. Ah, Guilherme, não muda nada, muda sim. Então, a primeira impressão é fundamental, eu gerar essa primeira impressão, que seja no presencial, que seja online. Na primeira ligação, na primeira mensagem no WhatsApp, já gera essa primeira impressão.
e o aperto de mão. Porque, Guilherme, se o aperto de mão não tem nada a ver, não fala nada. Será que o aperto de mão não fala nada sobre nós? Digamos, você conheceu uma pessoa, você me conheceu pela primeira vez, no primeiro aperto de mão, eu entrego a mão ali, aquela mãozinha frouxa, aquela mãozinha molenga, né? Parecendo, eles falam, rabinho de peixe, só a pontinha da mão. Isso aí já passa na mente da pessoa de forma inconsciente, não é consciente, a gente faz isso, não é de forma consciente, é inconsciente. Na mente da pessoa já passa, ixi, esse aí, coitado, isso aí não passa muita credibilidade, não. Da mesma forma, aqui, ó, eu julgo mentalmente a mão molenga. Todos nós julgamos, todos nós julgamos. Da mesma forma, aquela pessoa que, na hora que você vai apertar a mão, espreme a mão, quebra sua mão, ele tá o quê? Passa em... Nossa, Deus, esse cara aí é bruto, esse cara é grosso. Esse aí, não sei se eu posso confiar nele também, não, porque acho que ele vai querer me espremer na negociação. Qual que é hoje o aperto de mão mais famoso, né? É do presidente americano Donald Trump. Então, o aperto de mão dele, ele pega a mão da pessoa, ele puxa a pessoa ali e espreme. Por quê? O que ele quer passar ali? Poder, dominação. Então, o aperto de mão dele é totalmente intencional. Ele puxa a pessoa para perto de si. Então, mas não funciona, né? Funciona sim. Então, ele está querendo passar quem que manda nessa negociação? É ele. Tanto é que a maioria dos presidentes tem medo dele. Então, aí você pega um outro ali que tem a mãozinha frouxa, a mãozinha rabo de peixe, você fala, ixi, esse aí, coitado, não tem, não passa muita firmeza, não. Então, olha para você ver, o aperto de mão não é consciente, gente. Não faz isso pensando, deixa eu ver esse aperto de mão. Não é assim, é inconsciente. Eu fui fazer uma vistoria, eu fui cumprimentar o engenheiro, meu irmão é grande, mesmo assim, eu acho que, eu não sei se ele estava com medo, ele pegou, em vez de pegar a minha mão mesmo, ele pegou os meus dedos, aí eu fiquei como se fosse a mão frouxa, porque em vez de ele apertar a minha mão, ele pegou a ponta dos dedos e apertou. Eu disse, gente, que aperto mão frouxa é esse que eu dei aqui agora? Mas que não teve a conexão. Eu falei, não, no final, eu vou mostrar para ele um aperto de mão mesmo, que ele vê que aqui é homem mesmo, aqui funciona a técnica. Acabou que eu não tive a oportunidade de ter, no final, o aperto de mão dele, acabou que não teve, eu não tive um resultado positivo nessa vistoria. Olha para você ver, vamos dizer que eu perdi uma vistoria, eu perdi praticamente uma venda, pode ser que pelo aperto de mão, que não gerou a conexão no aperto de mão. Então, são detalhes que fazem a diferença, porque tudo isso não é programado no nosso consciente, é no nosso subconsciente. É do nosso subconsciente. Beleza, Guilherme? Então, se eu não posso ser a mão molenga, eu não posso espremer a mão da pessoa, qual é o melhor aperto de mão? É aquele aperto de mão que você gera a conexão. Então, por exemplo, apertei a mão da pessoa. Se é uma mulher, uma mão mais delicada, eu não espremo, eu mantenho a mesma conexão, mais ou menos a mesma frequência ali, a mesma força. Se eu pego uma pessoa que aperta forte, aí eu também aperto forte. A ideia é o quê? É ter essa conexão. A pessoa fala, opa, esse aqui parece comigo. Então, a ideia eu dou a mão para o cliente e aí eu espero ver a reação dele. Se ele aperta, eu aperto. Se ele vai mais light, eu vou mais light ali para gerar uma conexão. Então, são detalhes que vão fazer a diferença. E aí, tudo isso, a primeira impressão e o aperto de mão, tem a ver com uma técnica que chama rapport. Rapport é uma palavra francesa que significa espelhamento. Espelhamento. Beleza. Já ouviram falar sobre rapport? Normalmente eu passo no treinamento. Já ouviram falar? Fala aí no comentário, só para eu ver se é algo novo para vocês, se eu aprofundo ou não. Nesse sim, Natália, sim. Beleza. Então, já conhece a noção, eu vou aprofundar. O rapport é o espelhamento.
É o quê? Eu imitar o cliente? Não imitar, mas eu gerar uma conexão com o cliente. Eu não preciso passar uma primeira impressão e a linguagem não verbal não é importante? Sim. Então, eu vou procurar o que através da técnica do rapport? Tentar me identificar o máximo possível com esse cliente. Às vezes eu faço isso de forma não intencional, acaba acontecendo, e às vezes eu faço de forma intencional. Então, eu já vou com esse objetivo. Então, por exemplo, estou conversando com um cliente, vou conhecer um cliente ali, e eu preciso ganhar a credibilidade desse cliente. Então, eu vou de forma intencional fazer esse rapport. Por que o rapport? Por que o espelhamento? Porque tendemos a gostar de pessoas que parecem conosco. Normalmente, nossos amigos têm a mesma idade que a gente, normalmente as pessoas têm a mesma classe social, a gente tende a gostar de pessoas semelhantes a nós mesmos. E se o cliente que eu estou conhecendo pela primeira vez, não conhecia ele, estou conhecendo agora, ele não sabe quem eu sou, não sabe para qual time eu torço, não sabe se eu sou um cara legal ou não, ele vai conhecer ali, eu preciso fazer com que ele se sinta confortável, que ele veja que eu tenho algumas coisas em comum com ele. E aí, dentro dessa conexão, eu vou buscar coisas em comum. Então, dependendo da conversa ali, se ele falou de futebol, beleza. Se ele é atleticano, eu vou falar que eu sou cruzeirense e vou brigar ali. Não, meu time... Não, vamos falar de uma coisa que ele gosta. Se ele é do partido político, eu vou ficar discutindo ali questão política com ele? Jamais. Jamais. Se ele faz o L, na conversa ali, eu vou fazer o L, vou pegar os pontos positivos. Se ele dá tiro, eu vou dar tiro ali, fazer a arminha e não criar atrito. Essa é a questão. Nesse primeiro momento, não é para gerar um atrito com o cliente. Eu preciso gerar uma conexão. E muitas das vezes, essa conexão, ela vai vir na forma de falar. Então, o cliente ela fala mais tranquilo, mais baixo, então eu vou falar mais tranquilo, vou falar mais baixo, vou procurar gerar a mesma conexão, que é o rapport com esse cliente. Se ele fala de forma mais agitada, e fala mexendo o corpo e tudo mais, e gesticulando, eu vou parar também de falar gesticulando e tal, mexendo aí para quê? Uai, esse cara não é o consciente dele que vai falar, não, eu gostei desse cara, mas o subconsciente dele viu uma pontinha e falou, esse cara parece um cara legal, parece ser uma pessoa de confiança. E eu fiz, numa vistoria, que é do engenheiro da Caixa, fazer isso aí já foi de forma intencional. É uma vistoria que eu precisava de um bom valor, eu sabia que tinha grande chance do engenheiro não liberar o imóvel devido a algumas situações, e aí eu já fui de forma intencional, falei, não, eu preciso gerar rapport com esse engenheiro. Então, desde o aperto de mão, até durante todo o processo da vistoria, eu fiquei, não é imitando, entre aspas, imitando ele. Mas, na verdade, eu não estava imitando, eu estava me conectando com ele. Então, por exemplo, ele encostou na parede e começou a falar, beleza, encostei do outro lado da parede, estou conversando com ele. Beleza, ele começou a dar a volta no imóvel, assim, parou, ficou olhando ali uma parte do imóvel, eu parei e fiquei olhando parte do imóvel. Então, eu estava buscando uma conexão, não de imitação. Isso tem que ser muito sutil. Porque se a pessoa fala, coça a cabeça, aí eu vou lá e coço a cabeça. A pessoa mexe no nariz, eu vou lá e mexo no nariz. A pessoa vai falar, ué, você está me imitando? Então, isso é muito sutil. É extremamente sutil. E aí, você tem que fazer testando. Então, faz o teste. Nos próximos clientes que você atender, procura fazer essa conexão. Então, se a pessoa fez um gesto, você pode fazer o mesmo gesto, não de imediato, mas de uma forma sutil, para que esse cliente, o cérebro desse cliente, se conecte, vamos dizer assim, ao seu cérebro. Então, para essa pessoa sentir que você é uma pessoa de confiança. Então, essas formas de se conectar
ela acaba ajudando, porque a gente muitas das vezes não vende, não é no ouvido do cliente. Muitas das vezes é no cérebro dele ou no coração dele. Você vai vender para o coração. Aí você pode escolher, você quer vender para o ouvido, vamos lá. Você quer vender para o cérebro ou você quer vender para o coração? Mas, Guilherme, qual a diferença? O ouvido, eu vou falar, e vou convencer ele por falar. É muito mais difícil. É muito mais difícil eu vender para um cliente só falando, vendendo para o ouvido dele, de tanto falar. E aí não é a melhor forma de se conectar, não é a melhor forma de vender. Na verdade, é a pior forma de vender. Quando eu vendo para o cérebro dele, eu estou vendendo o quê? Eu estou fazendo ele fazer algumas análises, alguns cálculos na cabeça dele, para ver se faz sentido esse negócio para ele. Então, se é um cliente mais analítico, que gosta de números, eu vou falar de números. Vou falar, então, metro quadrado, você calcula assim, assado, potencial de valorização, ao financiamento. Então, em vez de você usar o valor, você vai pegar um financiamento, o seu rendimento da. Então, eu vou fazer, estou falando com o quê? Com o cérebro dele. Na hora que eu estou falando, na cabeça dele, ele está juntando os pontos e fazendo o quê? Conexões. Porque se eu compro um imóvel hoje, que ele valoriza a 10% ao ano, uma média, daqui a 5 anos, esse imóvel está valendo 50%, o cliente já começa a pensar, peraí, então eu estou comprando por 100, mas daqui a 5, 6 anos vai estar valendo 150. Então eu ganhei 50 mil em tanto tempo. Então eu estou falando com o quê? Com o cérebro dele. Para quem é investidor, para quem é mais analítico, funciona bem. Mas aí tem a terceira forma de falar com o coração do cliente. Como é falar com o coração do cliente? É fazer o cliente sentir e desejar o imóvel que eu estou vendendo. Exemplo, se eu estou vendendo um lote, eu posso falar com esse cliente o quê? Olha, imagine que você vai construir a sua casa totalmente individual. Você vai poder ter a liberdade de fazer do seu jeito, fazer uma construção assim, fazer uma construção assada. Aqui você vai poder cuidar, criar seus filhos com uma tranquilidade. Se é um lote mais afastado, mas o lote é afastado. Não, aqui você pode ter um imóvel que é como se fosse uma chácara, um lugar mais tranquilo, um lugar mais sossegado, a qual você não tem barulho de vizinho, você não tem barulho de trânsito. Então, você tem aqui um imóvel que vale por dois, que é um imóvel que você pode morar e é um imóvel que você pode descansar, um imóvel que vai te dar conforto, vai dar descanso. Então, eu estou passando para o cliente ali o quê? O imóvel que ele pode construir. Se é um imóvel que já está pronto, ele precisa imaginar ele morando no imóvel. Não, aqui você pode colocar a sua sala de estar, vai ser aqui, ali você coloca a televisão, aqui o seu sofá, como é que é o sofá que você gosta? Aquele que reclina, que vira uma cama? Então, aqui você pode colocar de frente ali para a televisão, ali na cozinha você faz XYZ, a cozinha aqui, ela é cozinha americana, então você pode, no seu bancário aqui, colocar as mesinhas, então você está ali, recebe um parente, recebe um amigo, enquanto você está cozinhando ali, você pode estar batendo papo, né? Então, usando ali a bancada para isso. Então, o cliente, ele está se imaginando, estou vendendo para quê? Para o coração do cliente. O coração do cliente. Para ele se imaginar, eu preciso que ele se imagine naquele imóvel. E é a forma mais fácil de se conectar com o cliente. Porém, para eu saber qual das técnicas, quais das formas que eu vou utilizar, eu preciso fazer algumas perguntas para o cliente. Não adianta, por exemplo, eu falando com ele, não, que você vai construir aqui um lote, por exemplo. Não, que você pode construir assim, YZ e tal. E, nossa, imagina aqui a sua casa. E, às vezes, o cliente ele não quer construir. Ele está comprando um imóvel para esperar valorizar e vender futuramente. Aí ele não vai construir. Ele está comprando um imóvel para juntar dinheiro. Por quê? Ele sabe que não vai conseguir juntar dinheiro, mas chegando o boleto ali, ele vai pagar.
Então, não adianta eu falar de construção, sendo que ele não quer construir. Então, como é que eu vou descobrir? Através de perguntas. Não adianta eu falar que você vai receber amigos no seu imóvel, assim assado, se a pessoa é uma pessoa mais fechada, não gosta de receber amigos em casa. Não adianta. Eu não vou gerar conexão. E aí? Para eu gerar essa conexão, para saber por onde eu vou vender, eu preciso fazer o quê? Perguntas. O meu atendimento tem que ser mais perguntas do que argumento. Então, se eu fosse comparar, medir, então eu tenho que passar mais tempo perguntando do que explicando. Porque quando eu faço perguntas, e perguntas certas, e perguntas da forma correta, eu não estou vendendo para o cliente, eu estou deixando ele comprar. Essa é a diferença. Nós gostamos de comprar. Todo mundo gosta de comprar. Mas não, nós não gostamos, muitas das vezes, de vendedor. Nós não gostamos que as pessoas queiram vender para a gente. Então, qual que é a diferença, Guilherme, entre eu ter um vendedor que vai me vender ou eu querer comprar? Perguntas. Se você faz perguntas, você direciona o cliente para onde você quer que ele vá. No final, ele tomou a decisão e falou, nossa, isso vai ser muito, eu fiz as contas aqui, e isso vai ser muito interessante para mim, isso vai ser importante para minha família. Eu não vendi para ele, eu deixei ele comprar. Então, esta é a questão. Vou até anotar aqui. Um treinamento de vendas, eu vou falar aqui para você. Não venda. Não venda para o cliente. Não é, Guilherme? Um treinamento de vendas, você está falando para não vender para o cliente? Sim, não venda para o cliente. Deixe ele comprar. Essa é a questão. Deixe ele comprar. Faça perguntas. Deixe o cliente comprar. Deixe que a decisão, ele se sinta orgulhoso de pensar, não, eu comprei. Eu comprei meu imóvel. Eu adquiri esse imóvel. Eu fiz isso. O cliente, ele quer isso. Ele quer saber que a decisão foi dele, que não foi induzido, e isso vamos dizer assim, racional. Muitas das vezes isso é emocional. Ele quer sentir que ele está no controle. Não, eu quis para esse imóvel, fui lá e comprei. Muitas das vezes não. Muitas das vezes ele foi induzido, foi conduzido, foi persuadido a comprar algo que ele já queria, que foi muito bom para ele. Então, não precisa vender para o cliente. Deixe ele comprar, fazendo as perguntas certas. Extremamente as perguntas certas. Porque assim você consegue melhorar os seus resultados. E aí, a gente tem os famosos gatilhos mentais. Existem mais de 20 gatilhos mentais, mas existem os principais que funcionam e funcionam bem se forem utilizados da forma correta. O gatilho da escassez e urgência. Guilherme, todo mundo está falando. É que se eu falar a última unidade e não é a última unidade, não vai gerar conexão. Só tem hoje, é só hoje, e amanhã eu falo que é só hoje também, não tem conexão. O cliente sabe que eu estou enganando ele, que eu estou tentando passar ele para trás. Porém, quando ele percebe que é real, a história muda. Já aconteceu aqui com vocês de ter um cliente que gostou de um lote tal. Guilherme, eu quero esse lote tal. O cliente vai ficar com esse lote tal. Ok. E o cliente enrolando ali. O cliente, tá, não, beleza, vou ver o dia que dá, vou ver o dia que dá. Tá, eu vou querer. Quando ele fala, não, eu quero, fala, ó, esse foi vendido. Eu falei que só tinha ele e ele foi vendido. Nossa, Deus, o cliente já fica, mas assim, um senso de escassez. E aí, beleza. Esse imóvel que ele queria não tem mais. Aí apareceu um outro imóvel semelhante ao que
ele tinha gostado. Então, passou uma semana, apareceu um outro imóvel. E aí eu vou falar, olha, fulano, tudo bem? A gente estava olhando aquele imóvel, foi vendido, chegou aqui agora o imóvel no perfil que você estava querendo, é assim, assim, assado, assim, assim, assado. Só que é um imóvel muito bom e ele vai vender rápido, só tem um dele. E eu sei que vai vender muito rápido. Que dia que você tem disponibilidade para a gente marcar a visita? Ah, eu só consigo no sábado. Pronto, tudo bem. Só que eu não sei se dura até sábado. Porque, além de mim, tem outros corretores aqui na imobiliária que estão trabalhando nesse lote, tem outras imobiliárias também que estão trabalhando nesse lote. Tipo, se um lote está numa condição de oportunidade, eu sei que ele não vai durar muito. E já aconteceu comigo de clientes que queria marcar, numa segunda, numa terça-feira, queria marcar para sábado, que no mesmo dia ele marcou a visita. Falei, Guilherme, não tá, no sábado dá para mim. Falei, olha, igual eu expliquei aqui para vocês, não, sim, sem assado, sim, sem assado. Então tá, beleza, Guilherme. Pode ser hoje depois de 18 horas, eu saio do serviço 5h30, pode ser 6 horas? Pode ser 6 horas, não tem problema não. Pode ser, a gente faz a visita. No mesmo dia, a pessoa marcou a visita e no mesmo dia, essa pessoa decidiu a ficar com esse imóvel. E, de fato, não estava mentindo para o cliente. Não, o bom é que você não precisa mentir para o cliente. Você precisa mostrar a realidade. Porque, de fato, tinha mais 3 pessoas querendo comprar esse imóvel. E depois eu falei com ele, ainda bem que você tomou a decisão de fazer a visita no mesmo dia. Porque tem 3 pessoas lá torcendo que você não queira ficar com esse imóvel. Então, a escassez e a urgência, desde que seja de forma, sempre, gente, verdadeira, essa escassez, essa urgência, precisa ser de forma verdadeira para o cliente. Ele precisa entender que eu não estou enganando ele, que de fato ele pode perder. E nós não gostamos de perder. O gatilho da escassez tem muito a ver com um termo, até um estudo que é FOMO, que vou ver se eu lembro, um termo em inglês é Fear of... nossa, eu não lembro agora, mas é o quê? É o medo de perder uma oportunidade. Deixa eu pesquisar aqui, tem muito tempo que eu não vejo isso. E as redes sociais, elas utilizam esse termo. Então, FOMO é medo de não conseguir acompanhar as atualizações e eventos. As redes sociais utilizam por quê? Exemplo, o Stories. Então, você tem que assistir o Stories ali, senão em 24 horas vai sumir. Vai sumir. Então, FOMO, deixa eu ver aqui. Fear of missing out. É isso mesmo. Fear of missing out. Que é medo de ficar de fora. Medo de perder. E é algo psicológico. Você pode pensar, não, eu não tenho isso, não. Eu não tenho isso, não. Tenho medo de perder, não. Aí eu pergunto, tá, alguma vez você já comprou algo que você não precisou? Alguma vez você viu ali uma loja, estava em liquidação, comprou uma roupa ou um calçado, você não precisava? Então, você foi impactado porque você não queria perder a oportunidade. Por que a Black Friday faz tanto sucesso? Porque as pessoas não querem perder a oportunidade. Nossa, é só um dia. Se eu perder isso aqui, amanhã vai estar outro preço, que às vezes nem é. Mas só esse gatilho da urgência, da escassez, já faz com que a gente já tome decisões de forma acelerada para algo que vai ser benéfico para mim mesmo. Então, eu estou correndo ali para não perder, porque eu sei que vai ser bom para mim. Por isso que eu preciso usar isso de forma verdadeira. Eu não posso fazer isso com o intuito de enganar o meu cliente. Outro gatilho que funciona muito bem e que tem muito a ver com o que eu passei aqui, que é a linguagem não verbal, a primeira impressão, aperto de mão, o rapport, o espelhamento. Tudo isso aqui, por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso passar autoridade.
Eu preciso que o cliente saiba que eu sou uma autoridade no que eu estou falando. Eu preciso que ele saiba que, em relação a lote, em relação a apartamento, em relação a crédito imobiliário, eu sou um especialista. As pessoas querem falar com pessoas especialistas, não querem falar com a pessoa que acha que sabe. Querem falar com pessoas que, de fato, saibam do que está falando. Então, por isso que todo esse contexto, do tom de voz, da linguagem não verbal, eu preciso que a pessoa veja que está falando com uma pessoa que sabe o que está falando, que domine o assunto. Ah, Guilherme, eu não conheço tão bem. O que eu devo fazer? Primeiro, estudar. Estudar. Se dedicar no mercado que você está atuando. Então, dedique-se. Estude que o resultado vai vir. Ah, Guilherme, tem coisas que eu não sei. E não tem problema, ninguém sabe tudo. Aconteceu do cliente fazer uma pergunta que eu não sabia. E aí, se eu invento algo, eu perco a minha credibilidade, eu perco a minha autoridade. Mas se eu falo, olha, isso eu não sei, mas eu vou procurar saber e eu vou te dar uma resposta. Porque eu prefiro dar uma resposta correta do que de falar algo que eu não tenho certeza. Opa, eu não pedi autoridade. Eu não sei do que eu estou falando, é algo que para mim é novo, mas eu falei, olha, o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu vou procurar saber, que eu não vou te enganar. O meu intuito aqui não é te enganar, não é passar uma informação errada, é te auxiliar no processo para que você tome a melhor decisão. Porque comprar um imóvel, a pessoa está tomando uma decisão, não uma decisão barata. É diferente de você comprar uma roupa, que às vezes você não vai usar, você vai doar, vai revender. É diferente de você comprar um imóvel. O ticket é muito mais alto, o valor é muito mais alto. Então, a pessoa quer falar com outra pessoa que passa essa autoridade, e quando se passa autoridade, passa segurança. Você prefere ser consultada por um médico com mais de 10 anos, mais de 20 anos de experiência, ou aquele que formou semana passada? O que é que nós queremos? Aqueles que têm mais tempo, têm mais vivência. Porque ele vai ser uma autoridade e vai me passar segurança. Ah, mas o que formou na semana passada vai passar segurança? Depende muito do profissional. Tem profissional com experiência que às vezes não passa segurança. Em compensação, tem pessoas que formou ontem, mas ele passa essa segurança. Ele passa essa credibilidade. E isso faz com que eu tenha mais tranquilidade. Eu tenho tranquilidade, de acordo com o profissional. Por que que os golpistas, eles conseguem enganar tantas pessoas? Porque, por isso, eles usam isso, eles usam autoridade e ele passa segurança. Dificilmente, um golpista inseguro, vamos dizer assim, um golpista seguro, ele não consegue estar bem na carreira, vamos dizer. Porque as pessoas não vão... Por que as pessoas vão dar um pix misterioso, vão dar um valor, vai cair num golpe, sendo que eu não senti segurança? Então, se os golpistas usam isso, a autoridade, a segurança, para dar golpe nas pessoas, usando de má fé, nós precisamos usar de boa fé para ajudar os nossos clientes. O intuito é o quê? Ajudar os clientes, auxiliar eles no processo. Outro gatilho muito forte é a reciprocidade. O que é reciprocidade? Imagina que no seu aniversário, seu amigo, sua amiga te deu um presente. No aniversário dele, ou dela, não é racional, é emocional, né? É algo que a gente não faz de forma racional, a gente faz de forma, fugiu a palavra aqui, mas de forma emocional. Então, se no meu aniversário um amigo me deu um presente, no aniversário dele, o meu cérebro quase que obriga ele
a ter que dar um presente. Ah, eu sou obrigado? Não sou obrigado. Alguém mandou, falou que precisa. Ah, ninguém falou. Mas o meu cérebro está falando o quê? Opa, você ganhou um presente no seu aniversário, você não vai retribuir? Esse é o gatilho da reciprocidade. Quando você faz algo para o cliente, às vezes é um copo d'água, às vezes é um café, às vezes é um brinde, uma caneca, uma caneta, algo que você faz para o cliente no cérebro dele de forma inconsciente, a palavra que eu estava tentando lembrar, de forma inconsciente, ele vai querer te retribuir de alguma forma. E a melhor forma seria a venda. Imagina você oferece um café para o cliente e, em contrapartida, ele te dá uma venda. Imagina você oferece, às vezes, um bloquinho, uma caneta para o cliente e, de forma inconsciente, ele te dá uma venda. Não foi algo que foi planejado. Ele falou, nossa, obrigatoriamente, agora eu preciso fazer algo por essa pessoa, porque essa pessoa fez algo para mim. Não é assim. Funciona de forma inconsciente. E quando a gente fala entrar na mente do cliente, é de forma inconsciente. É fazer ele entender que eu estou aqui para ajudar e ajudar que ele consiga comprar. Estou aqui só para deixar ele comprar. E quem está fazendo a compra é ele, não sou eu que estou vendendo, ele está comprando. Então, a minha função é fazer com que facilitar o processo da compra do cliente. Então, não é diferente de vender e deixar ele comprar. Outro gatilho, sim, que funciona, mas funciona muito bem se utilizado de forma estratégica. Prova social. O que é a prova social? Nós não queremos ser cobaias. Ninguém quer ser cobaia de ninguém. Ninguém quer testar algo que não sabe. Ninguém, vamos dizer assim, as pessoas têm medo de ser o primeiro. Olha, eu estou com um produto aqui que ele vai revolucionar a sua vida, mas você é o primeiro. Vamos testar? Ninguém quer ser o primeiro, ninguém quer ser o cobaia, ninguém quer correr riscos, vamos dizer assim. E a prova social se as pessoas estão fazendo, nosso cérebro entende que é bom, funciona. Se as pessoas estão indo num determinado restaurante e no outro não, pode ser que esse restaurante que não está indo, a comida seja melhor. Mas tendemos a acreditar que o restaurante mais cheio é o melhor. Então, exemplo, você está numa cidade ou no bairro, você não conhece ninguém, você precisa almoçar. De um lado tem um restaurante, do outro lado tem um outro restaurante. O preço é o mesmo, ambos, vamos dizer assim, self-service, sem balança. Você olha para um lado, esse restaurante está cheio. Muita gente ali, muita gente naquele restaurante. Você olha para o outro lado, o restaurante está vazio. 2, 3 pessoas ali naquele restaurante. Tá. Qual restaurante você vai escolher almoçar? Dificilmente você vai escolher o restaurante que está vazio. Eu tenho certeza disso. A tendência é que eu vá para aquele restaurante que eu tenho o quê? Que tem mais gente. Isso é o quê? Prova social. Isso é o quê? É racional? Eu estou fazendo conta aqui? Não, peraí, se tem mais. Não. Isso é inconsciente, é emocional. E para o cliente é a mesma coisa. Então, não é uma coisa que a gente planeja fazer ou planeja falar. É algo que é perceptível. Essa questão precisa ser perceptível para o meu cliente. Eu preciso fazer com que ele perceba valor. Que ele veja que se está todo mundo comprando, ou se está tendo muita procura, é porque é bom. Se o imóvel está tendo muita visita, gera a questão da escassez, gera a questão da urgência e gera a questão da prova social. Se tem um empreendimento que lançou
e ninguém está comprando, alguma coisa tem de errado. O cliente percebe isso, mas espera aí, quantos já compraram? Não, ninguém comprou. Você vai ser o primeiro. São quantos lotes? São 100, vamos dizer, são lotes, são 100 lotes, são 100 apartamentos. Ah, mas já venderam quantos? Não, vendeu nenhum ainda não. Ou vendeu um. Ah, tem quanto tempo que está à venda? Ah, tem 3 meses. Espera aí, tem alguma coisa errada que eu não estou vendo. Então, a prova social conta muito. E como eu uso isso para vender mais? Como eu uso isso ao benefício próprio? Eu vou usar a procura, por exemplo, se eu estou com um imóvel, está tendo muita procura, muita visita, quando eu passo isso para o cliente, ele fica com ansiedade, com uma urgência. Porque tem muita gente, tem a prova social, opa, as pessoas estão comprando. As pessoas estão comprando. Então, eu preciso correr, senão vai acabar. Se ninguém tá, vamos dizer assim, se ninguém está no restaurante, se ninguém está comprando, eu não quero ser o primeiro. Então, a prova social ajuda principalmente, e está muito ligado à escassez e urgência. Fala, olha, eu estou com esse imóvel no bairro tal, mas esse imóvel é igual, ele está com um apartamento aí que está em condições diferenciadas, que o proprietário está parcelando. Então, quando eu vou apresentar para o cliente, eu não vou ficar dando detalhe, não, que o imóvel é assim, tem 2 quartos, tal e tal, tem... Não, eu vou passar o quê? Eu vou passar a prova social e vou usar os gatilhos. Prova social, escassez e urgência. Olha, esse apartamento está numa condição diferenciada, e ele vai vender muito rápido, porque está muito fácil comprar ele. E só que, se você tiver interesse, a gente precisa acelerar, né? Você precisa marcar uma visita, porque além de mim, tem outros corretores e outros imobiliários também que estão trabalhando nesse imóvel. Então, eu acredito que até sábado ele vai ser vendido. Se você quiser marcar a visita, a gente marca a visita. Se você gostar, a gente roda sua aprovação na Caixa. A Caixa aprovando você, a gente já consegue fazer o processo. Então, eu usei os 3 gatilhos, né? Prova social, escassez e urgência para vender para o cliente. Outra coisa, para fechar aqui. Dificulte a venda. Ah, Guilherme, aí você está brincando. Dificultar a venda? O que significa dificultar a venda? Por que eu deveria dificultar a venda? Não deveria facilitar? O que acontece? Quando está muito fácil, o cliente não valoriza. Quando é difícil, ele começa a valorizar mais. Exemplo, vamos falar de financiamento. Se eu falo para o cliente, olha, não, Minha Casa Minha Vida é muito fácil. Você manda a documentação, a gente aprova, em 30 dias a gente consegue fazer o processo. É muito simples. O cliente não dá tanto valor. O cliente não dá tanto valor. Quando eu falo do financiamento, eu falo, olha, é bem complicado. Infelizmente, a cada 10 clientes que eu mando para a Caixa, só metade consegue aprovar. Então, metade fica ou condiciona ou reprova. Então, não é tão fácil assim. E outra coisa, infelizmente, a cada 10 clientes que começam o processo, apenas 3 finalizam. E é o número real, tá? Quando envolve financiamento, é o número real. A cada 10 que inicia o processo, 3 conseguem finalizar. Então, infelizmente, 7 vão ficar no meio do caminho. Eu não posso garantir que você vai ser aprovado pelo banco. Eu tenho que mandar a documentação e aguardar a resposta. Quando eu mando a documentação, a Caixa me dá a resposta de aprovado, reprovado ou condicionado. Condicionado é o quê? A Caixa aprovou, mas aprovou um valor menor. E aumenta muito a sua entrada. Então, não dá para ter certeza. Então, o cliente já fica, nossa Deus, será que eu vou conseguir? Então, já gerou nele o desejo de urgência. Então, eu dificultei por um lado a venda, facilitei por um lado, mas dificultei. Ele vê que não é tão fácil assim. Não é, eu vou escolher. Já vi muitos consultores, o que eles fazem? Ah, eu vou te aprovar aqui. Não, muito fácil, só mandar a documentação, a gente aprova na hora para você, aprova de um dia para o outro. Aí você aprova o cliente,
Fala, viu? Falei que ia ser fácil aí, ó, você está aprovado. O que acontece? Um cliente, ele cria asas. Fala, já que eu fui aprovado, eu vou voar, vou ver o que tem no mercado aí. Bem, então, acontece muito, até chega para a gente, que cliente que já veio aprovado. Por quê? O editor aprovou ele, ele achou que é fácil, fala, já que está fácil, deixa eu ver o que tem aí. Só que quando eu dificulto o cliente, eu falo, nossa, graças a Deus você conseguiu aprovar, é difícil demais, você nem imagina. Eu mandei 2 clientes, mandei você com o outro, você foi aprovado, o outro não. Então a gente já pode seguir aqui. O próximo passo é o seguinte: eu vou pegar a documentação do imóvel e vou te mandar o contrato para você analisar, tá ok? Porque aí a gente vai para a próxima fase, que é contrato. Depois do contrato, a gente vai para a fase da vistoria do imóvel, então não está garantido ainda, porque a Caixa ainda tem que avaliar o imóvel para ver se vai ser aprovado. Então, eu falo que só dá certo quando assina com o banco. Até lá, assim, várias coisas podem acontecer e muitas das vezes acontece. Então, não posso te dar certeza que você vai aprovar e que você vai conseguir o imóvel. Mas o primeiro passo já foi da jornada. É uma jornada. Conseguimos aprovar o primeiro passo. Então, quando o cliente ele vê que é difícil, ele valoriza. Nossa, Deus, que vitória, fui aprovado. Diferente de quando eu deixo fácil. Não, porque é uma prova, a Caixa está aprovando todo mundo. Pode mandar a documentação que eu já te aprovo. E o cliente não valoriza tanto. Então, dificulte. Quando é mais difícil, o cliente quer mais. Se eu estou vendendo um lote, e aí eu falo, olha, ele, não, o lote está fácil, qualquer um compra. Né? Não precisa de comprovação de renda, não precisa, mesmo por restrição passa. Então, é só você querer. Às vezes, o cliente não valoriza tanto. É igual uma conquista. Para ele, uma conquista, tá fácil. Agora, quando eu falo que no Brasil tem mais de 7 milhões de pessoas, o déficit, né, habitacional no Brasil, são mais de 7 milhões de pessoas. E muitas pessoas morrem sem conseguir comprar o seu imóvel, que morrem no aluguel, que não deixa patrimônio, mas que ele tem a oportunidade de dar o primeiro passo, ele vê que, opa, não é tão fácil. Muita gente tenta, não consegue, e eu estou tendo a oportunidade aqui. Eu quero tentar para ver se eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir? Aí, se não der certo, pode ser que dê certo. Aí se o cliente me pergunta, você acha que vai dar certo? Eu não sei. Às vezes dá, às vezes não dá. É um processo, a gente tem que ir um passo de cada vez. Eu torço e o que precisar, eu vou fazer de tudo para dar certo. Mas, infelizmente, a maioria não dá certo. Mais de 70% não dá certo. Então, que depender de mim, eu vou fazer de tudo para que o seu processo dê certo. Mas não depende só de mim, depende de outros fatores também. Então, no momento que eu dificultei a venda, o cliente valoriza cada parte do processo. Nossa, consegui aqui a negociação, o contrato está pronto. Nossa, conseguimos a avaliação do imóvel, beleza, a gente vai para o próximo passo. Então, ele valoriza cada parte do processo. E aí, porque eu dificultei a venda para facilitar a decisão dele. Então, quando eu dificulto a venda, vamos dizer assim, eu agilizo a decisão. É o que acontece com aquele, o cliente, ele sumiu. O cliente não me responde mais. O cliente, ele me deixa no vácuo. O cliente ficou de mandar documentação e não me mandou. Então, quando eu coloco essa dificuldade, o que acontece? O cliente, ele coloca como prioridade. Não é consciente, é inconsciente. E aí, eu estou trabalhando a mente desse cliente para que ele tome a melhor decisão baseado em algumas técnicas que vão fazer com que ele se sinta seguro em tomar essa decisão. Então, para a gente fechar aqui, os principais tópicos. Tem muito mais, porém, não temos horário suficiente para poder falar, mas, em resumo, sempre chama o cliente pelo nome, tome muito, muito cuidado com o seu tom de voz, com a sua linguagem verbal e não verbal. A primeira impressão, tome cuidado. Isso vai... Tem gente que perde a venda no aperto de mão. Imagina você perder uma venda no aperto de mão.
É impressionante, mas acontece. Já vi várias vezes acontecer. Esse rapaz, esse espelhamento, não falar e tentar vender no ouvido do cliente, mas no coração dele, porque a venda é o quê? Emocional. Então, a venda emocional. A venda, ela é emocional, não é racional. Ah, mas e para o investidor, que o cara faz conta? Por mais que tenha ali uma razão, a emoção, ela domina. Por que uma pessoa paga 10 mil reais no celular, sendo que tem um outro de R$ 1.000 que faz a mesma função? É a razão? Não, é a emoção. Não é que esse é melhor? Mentira. Os amigos, todos deles estão usando esse aí, e ele quer usar a mesma marca. Ele não quer ser um peixe fora da água. Todos os amigos dele estão usando o iPhone tal. Ele vai querer ter um iPhone tal também. Não, porque aqui eu vou fechar mais negócio, não sei o que lá. Não. É emocional. Emocional. Se a venda não fosse emocional, o iPhone não venderia, a Apple não vendia tanto iPhone da forma que vende. Seria por razão, racionalmente, não faz tanto sentido se pagar 5, 6, 10 vezes mais no celular do que no outro. Emocionalmente, sim. Emocionalmente, sim. Do imóvel, qualquer produto, qualquer serviço, eles vão seguir essa linha. Então, independente do produto, independente do serviço que você trabalha, sempre a emoção vai vencer. Eu vi aqui um comentário, isso quando nem sequer aperta a mão. Aí é que está. Sobre o aperto de mão, se o cliente não aperta, na pandemia tinha algumas restrições, mas depois, hoje não. Então, no Brasil, é difícil você estender a mão e a pessoa te deixar no vácuo. Mas quem tem que tomar a decisão de apertar a mão? É você ou o cliente? Para mim, é o vendedor. Porque é dali que vai começar uma conexão. Então, e muitas das vezes ele vai esperar você apertar a mão, você vai esperar ele apertar a mão, então acaba que fica ali, vai, vou, não vou, e acaba que não sai. Mas acho que o consultor, o vendedor, ele tem que ser o primeiro a tomar a iniciativa de apertar a mão e não ter medo do não. É difícil, sim. Não é comum você estender a mão para o outro e o outro não querer apertar a mão, né? Mas pode acontecer, mas é a minoria. Beleza, para a gente fechar aqui, perguntas, dúvidas, perguntas, comentários a respeito disso? Já tiveram alguma situação relacionada a algum dos tópicos que nós falamos? Oi, boa tarde. Bom dia, Guilherme. E mais? Olha, a gente teve um cliente lá no Viva Betim, que ele foi visitar o imóvel lá, ele chegou, ele não quis descer do carro, porque estava de tênis branco, aí ele falou que não podia descer para ver o lote, que ele ia sujar o tênis dele. Pois é. Aí é que tá, ó, você vê, ele foi ver um lote, foi de tênis branco, não queria sair do carro. Tá. Essa venda conseguiu converter ela ou não? Não conseguiu converter. Não converteu. Beleza. Existe possibilidades de que poderia ser feito aí. Por exemplo, ele não precisaria pisar no lote em si. Poderia encontrar com ele até, vou encontrar ali no asfalto, dali a gente conversa. Dali, por exemplo, de longe. Onde que é o loteamento? É lá. Assim, olha, ali vai ser assim assado, então, mesmo à distância, sem pisar no lote, você consegue fazer a venda. Eu participei em 2021 do lançamento, lá em Nova Lima, você viu, um loteamento novo, no valor de 500 mil. Você pensa, um lote novo, acho que é 500 mil metros, e para garantir tinha que dar ali 80 mil de sinal, ou cheque, ou cartão, ou transferência ali na hora, lá no Alphaville. Aí você pensa, Alphaville, um lote de 500 mil, sim, as pessoas, o cara tem dinheiro, não vai ficar querendo brigar com o lote. Mas eles utilizaram um gatilho da escassez tão forte que
7 horas da manhã, a fila estava gigante, o stand estava lotado, gente ele brigando, não, esse é meu, esse não sei o que lá. Então, vai que vendeu 80% no lançamento, no fim de semana do lançamento. E aí, onde que é o lote? Você só sabia a direção, ó, naquela direção ali. Era só mato. Você não podia, você não tinha. Você tinha só maquete. Então, eles vendiam o lote com o quê? Com a maquete. Ah, eu quero mais assim, mais assado. Ah, tem como eu visitar e ir lá de carro? Não, porque não existe o loteamento. Não tem rua que chega lá. É uma mata fechada. Mas vai ser assim. Ah, beleza, assim então eu quero isso aqui. Aí então você passa ali no caixa ali, você vai pagar ali o sinal para você já reservar. 80 mil de sinal. Aí você pensa. Então, é uma venda aqui emocional. Emocional. Então, mesmo sem ver o imóvel, é possível vender por ele. Aí você pode vender o imóvel com videochamada. É mais difícil? É, mas é possível. Mas é um cliente aí que já ficou mais difícil, né? Porque ele não quis sair do carro. É complicado. E eu já conhecia ela já tinha ido lá, aí depois marcou de retornar. Ele chegou até a olhar uns lotes assim, de dentro do carro mesmo, mas falou que não atendia, não, que só seria lote plano mesmo. Então tá, ele queria um lote plano. Aí você vê. Eu não vou fazer as perguntas aqui para não estender, mas aí, nesse caso com ele, eu iria aqui nas perguntas. Um lote plano, qual região? É para construir ou para investir? Quanto você tem de entrada? Quanto você quer de pagar de parcela? Porque se o cliente fala, não, eu quero um lote plano, bem localizado, próximo ao comércio, assim, assado. Aí ele vai colocando ali as condições dele. Tá, e o que você tem de entrada? Eu tenho R$ 1.000. O que você quer pagar de parcela? R$ 500. Ô, amigão, não tem jeito. Alguma coisa vai ter que ajustar aí. Do jeito que você está querendo aí, vamos começar falando em 10 mil de entrada, a partir de 10 mil, você consegue? Não, não consigo. Então, você que eu já não consigo, a gente vai ter que, ó, baixar a bola aí. Aí, o que eu fiz? Eu dificultei a venda para o cliente, porque quando ele acha que está muito fácil, não, com R$ 1.000 de entrada eu compro, ele está achando que está fácil, ele vai querer dominar. Não, já que está fácil, então me dá um lote plano, não quero ribanceiro, não. Vamos dificultar, então, peraí. Eu tenho lote plano a partir de 20 mil de entrada. Esse valor está confortável para você? Ah, não, você é doido, 20 mil não tem não. Então, peraí. Dentro dessas condições aí que você está me falando, eu vou conseguir te atender, mas a topografia, vou ficar te devendo a topografia. Ou se a topografia é melhor, a localização não é tão boa. Você vai ter que escolher. É a questão de decisão. Eu dificultei a venda de um lado, para ele entender que expectativa é uma coisa, a realidade é outra coisa. Alguma outra pergunta? Comentário? Não vou fechar aqui. Eu tive um cliente que estava desesperado, querendo lote, pedi a documentação, ele foi aprovado e sumiu. Não atende nem responde. Aí entra a questão de dificultar a venda. Depois de terminar aqui, nós vamos ligar para esse cliente. Não sei se o lote estiver disponível ainda, nós vamos ligar, eu vou ligar para esse cliente e vamos ver se a gente consegue transformar em venda. Quando facilita para o cliente, essa questão. Facilitou para o cliente cria asas. Então, por exemplo, ele pediu a documentação, foi aprovado e sumiu. Aí, na hora da aprovação, parabéns, você foi aprovado, tal, beleza, vamos lá, é uma coisa. Ô, fulano de tal, que olha, você conseguiu ser aprovado, mas esse lote, ele tá, assim, a gente teria que correr, porque é um lote que vai vender muito rápido. Você tem interesse em seguir o processo? Porque se tiver, eu já preciso ver se eu consigo já deixar programado aqui, porque tem dezenas de corretores trabalhando na venda desse lote. Opa, é uma disputa? Aí eu quero. Se está difícil, eu quero. Então, tem essa questão da facilidade e da dificuldade na venda. Então, exemplo do namoro. Os homens, não sei como é que está hoje, né? Já saí dessa vida há muito tempo. Na minha época era até diferente. Mas eu imagino que os homens, eles preferem as mulheres mais difíceis do que aquela que está fácil. Hoje não fala isso, né? Vão namorar, né? Mudou também. Então, não é um exemplo bom para usar, porque hoje está muito mais evoluído. Mas aquela que dá mais trabalho, vamos dizer assim, que é mais difícil, né? Porque tem um senso de conquista. Então, a gente quer ter um trabalho de conquistar ali, de falar, nossa, esse aqui eu consegui.
e a gente valoriza muito mais as vitórias que vêm com dificuldade. Quando é muito fácil, você foi aprovado, agora é só pagar aqui, não tem muita dificuldade. Então, acaba que a gente não valoriza. Mas alguma podemos fechar? Aqui. Então, sem mais perguntas, então, obrigado pelo tempo de vocês. Esse treinamento vai ficar gravado, caso você queira rever algum ponto. E a principal forma de fazer valer é pôr em prática. Muitas das coisas que talvez aqui você já sabia que era assim, mas às vezes você não pratica. Então, entre saber e fazer, o mais importante é fazer. Então, pega cada um desses tópicos e começa a testar. Começa a testar o rapport, o espelhamento. Começa a testar o tom de voz com seus clientes. Começa a testar as perguntas. Vai testando, vai ajustando, vai testando, vai ajustando, e aí você vai melhorar o seu atendimento, você vai melhorar os seus resultados. E aí você melhora a sua taxa de conversão. Essa é a ideia. Você melhorar a taxa de conversão para quê? Para precisar de menos pessoas para fazer mais vendas. É isso aí. Tenham um bom dia a todos vocês. Até a próxima oportunidade.